Lulinha parece que era muito amigo do Paquito. Ele já tinha comentado sobre um desses encontros, foi notícia aí nos últimos dias, e que já havia sido denunciado, né? E Lula se encontrou com o Paquito em abril do ano passado, tá lá no Atlas registrado. E a turma do Metrópolis foi naquela do quem procura acha e eles acharam. E é um achado muito interessante, que levanta mais questionamentos sobre até onde Lula poderia estar envolvido, Lula. Dono do Master foi 3 vezes ao Palácio do Planalto fora da agenda. E o Metrópolis conseguiu provar, mesmo estando fora da agenda. Aí você fala, como é que o Metrópolis provou que ele foi fora da agenda se não tá na agenda? Ah, entradas do Paquito ficaram registradas na portaria do Planalto, mas não da agenda oficial. Eita, Lula, e agora? Vai falar que não sabia de nada. Não sabia de nada, né? Daniel Vorcaro, dono do Master, esteve pelo menos 3 vezes no Palácio do Planalto durante os anos de 23 e 24 no governo Lula. As reuniões, no entanto, não aparecem nas agendas oficiais. O pai dele, Henrique Moura Vorcaro, também tem uma entrada no Planalto registrada no dia 6 de novembro de 2024. Assim como no caso do filho, ele não aparece em nenhuma reunião registrada nessas agendas oficiais. E o Metrópolis obteve suas informações ao pedir essas informações, né, via Lei de Acesso à Informação, e o GSI entregou. Eu tenho pra mim que os caras devem ter feito um pedido totalmente aleatório. Mas assim, queremos ter acesso à portaria, sem falar. Porque se tivesse falando, a gente aqui é do Metrópolis, estamos investigando o caso do Master, eles iam dar um jeito de falar que não podiam dar esses dados, pela segurança do Lula, que não pode. Aí, né, alguém comeu mosca, alguém aí do GSI hoje já deve estar demitido, né? Não conseguiram colocar tempo em sigilo, né, Lula? O pior que Lula tem mais coisas pra se preocupar. Porque essa daqui é até bobagem. O Lula falou, não, ele foi lá, mas não falou comigo. Por mais que a imprensa já noticiou que o Lula falou com ele, né? O problema é quando a petista e ministra de Lula, Gleisi Hoffmann, sua aliada histórica, entrega a cabeça dele pra toda a imprensa. Aspas, não é notinha de bastidor não, aspas. Lula foi informado sobre consultorias de Lewandowski. Diz Gleisi. Falou com a imprensa. Lula tinha conhecimento de que o escritório de advocacia de Lewandowski prestava serviços de consultoria a instituições privadas. Segundo Gleisi, o petista foi informado dos negócios de Lewandowski ao convidá-lo para assumir o cargo no governo em 2024. No entanto, Gleisi nega que Lula sabia especificamente da relação com a instituição financeira com a pelo Paquito. Quando Lula convidou Lewandowski, ele sabia que o ministro tinha contratos privados, e o ministro informou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, o que fez. Aí o Paquito falou, não, o filho de Lewandowski é tão bom quanto ele, eu vou continuar aqui. Inicialmente, Gleisi havia sinalizado que Lula sabia da relação entre o escritório de Lewandowski e o Banco Master, mas se corrigiu. Ele avisou que prestava atividades privadas econômicas e ele teria que se afastar. Não sei se ele falou exatamente do Master, mas ele falou, olha, eu tenho que me afastar de atividades. Ele deve ter comentado, mas isso não é impeditivo. Pois é. Parabéns, Gleisi, parabéns. Devia estar com raiva do Lula, né? E entregou o Lula pro Brasil. Não dá mais pra fugir, né? Banco Master já tá no colo do PT. Aí o Mário Sabino parou pra analisar a nota de Dom Pedro III. E aí eu gostei porque eu falei, pô, não tô doido sozinho, porque a gente falou sobre isso. Eu falei, gente, olha só. Eu falava ontem, né? A nota tá desmentindo a reunião, mas a nota não tá desmentindo a possibilidade de ter ido na casa do Paquito. Isso ficou batendo na minha cabeça essa tecla, né? E o Mário Sabino compartilha dessa dúvida. Desconstruindo a nota de Dom Pedro III. Enfim, ele coloca ali a nota. Até grifei, a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião. Ministro do é falso, mentirosa. Essa reunião não ocorreu. A reunião, tá? Mas e aí? Quando foi na casa do Paquito? Se não se destaca essa nota, né, pela sintaxe, a nota prima por desmentir o que não foi dito. O que o Mário Sabino quer falar? A reportagem do Metrópolis não afirma em nenhum momento que houve uma reunião de Dom Pedro III com Paulo Henrique Costa na casa do Paquito. O que está publicado na matéria do Metrópolis é que o ministro conheceu o então presidente do BRB na casa do Paquito, Paulo Henrique Costa, e foi apresentado em um ambiente reservado da mansão e ambos trocaram impressões sobre a negociação para a compra do Master pelo BRB durante o encontro. A cena descrita na reportagem é a de um encontro até breve. Está muito longe de ser a reunião negada com tanta presteza e indignação. O que a nota não desmente é que, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, Dom Pedro III estava na casa do Paquito, em Brasília, acompanhado de um assessor, fumando charutos, degustando vinhos caros, em uma espécie de bunker próprio para esse passatempo viril. A nota também não desmente que aquela foi a segunda vez, né, pelo menos, que o ministro visitou Daniel Vorcaro, no seu ninho brasiliense. De acordo com a reportagem, em 6 de novembro de 2024,
Dom Pedro III estava na casa do dono do Master, mas precisamente no tal bunker, de onde acompanhou a apuração do resultado da eleição presidencial americana que deu o segundo mandato a Trump. É importante ressaltar que tanto a primeira visita como a segunda ocorreram durante a vigência do grande contrato de quase 130 milhões, se tivesse sido tão honrado, né? Fato curioso. Quando foi noticiado que Dom Pedro III pressionou o Banco Central para que aprovasse a compra do Master pelo BRB, o ministro não só desmentiu as pressões, como aproveitou para negar o que também não foi publicado na ocasião, que o escritório de sua mulher tenha atuado na aquisição BRB Master perante o Banco Central. Pelo contrário, inexiste notícia de qualquer ação relevante levada a cabo pelo escritório de Viviane Bastos de Moraes que justifique o contrato multimilionário assinado com o Master. Por fim, temos a acusação leviana, para dizer o mínimo, de que a reportagem do Metrópole sobre o encontro do Dom Pedro III com o então presidente do BRB na casa do Paquito, aspas, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo. O fecho da nota é de intimidação. Então vou ver os demais integrantes do Supremo em um episódio no qual eles não tomam parte e procurem passar a visão do problema. É evidente que a reportagem revela a proximidade de um ministro do Supremo com aquele que é apontado como responsável pela maior fraude bancária da história brasileira. Essa matéria aqui é interessante, viu? Quem mais estimula no bastidor a atuação de Toffoli no caso Master? Matéria da Globo. A matéria também não vi ninguém comentando sobre ela. Tava lá fuçando lá coisa. Inclusive ela tá sendo abordada nas colunas de economia do Globo. Fábio Gradner, nunca tinha lido nada desse cara. A defesa pública, feita por Gilmar Mendes do seu colega Toffoli, é a face visível de um movimento que tem outros personagens importantes. Aquilo que todo mundo tá vendo é a ponta do iceberg. O grosso dá o destaque por Dom Pedro III. O Globo apurou que é ele que tem estimulado Toffoli a manter a condução do processo a despeito das críticas crescentes na opinião pública. Se parasse por aqui, não tinha nada demais. É só, algo a mais do que a própria imprensa já noticiou. O curioso é para onde esse cara leva essa informação. Para além do corporativismo, que já ficara evidente no tom da nota da semana passada do Fachin, a lógica por trás das ações de Dom Pedro III e Gilmar Mendes é que um recuo de Toffoli agora significaria abrir a porta para movimentos que enfraqueceriam o Supremo mais amplamente. O risco de um processo de impeachment é algo que entrou no radar da corte e entende-se que, se essa linha for cruzada, todos os ministros passariam a ficar mais expostos a ataques políticos. Vale lembrar, porém, que outro flanco de críticas ao Supremo tem sido exatamente o contrato do escritório da esposa de Dom Pedro III com o Banco Master que foi liquidado. Ter colocado esse contrato, né, numa matéria que diz que o cara, que a mulher tinha um contrato, tá prestando o Toffoli para não largar, aí você fica nessa, né? Para bom entendedor, a minha palavra basta, né? É como se o Toffoli fosse o responsável de guiar o inquérito da forma mais republicana e técnica, né? Para investigar o que tem que ser investigado, né? Não o que o povo quer que seja investigado, mas o que precisa, o que o Estado democrático de direito acha que precisa, o que é técnico, 100% técnico. Então, eu estou do lado da democracia, sempre. Fundo de resort ligado a Toffoli impediu a auditoria independente desde a sua criação. Por quê, né? Seria importante aí uma auditoria externa, olhando as contas, vendo se as coisas batem. É pra salvar a democracia, né? Como diz a Anitta. Dos 213 milhões de pequenos tiranos, que é como a Carmen Lúcia nos chamou. Rapaz, onde vai ser o pico do Mandetta, gente? Onde será o pico do Mandetta desse caso? Pra você ver que ele sai crescendo, né? Só aqui um aspas, né? Para a surpresa de ninguém, as chances de Alcolumbre abrir impeachment de Toffoli. 0. É só pra noticiar. O que eu estou só curioso é que o Gadelha disse que tem uma ala no Senado de políticos que estariam aí especulando que o Alcolumbre talvez pudesse abrir espaço no Supremo para indicar o Pacheco. Faz impeachment do Toffoli, enfim, né? Emplaca o Pacheco. Mas o Alcolumbre disse que é muito amigo do Toffoli, tem uma amizade linda, bonita. E o Alcolumbre também tá meio que no olho do furacão do caso Master, né? Por causa da questão lá do Fundo de Previdência do Amapá, do estado dele. Então eu acho que o Alcolumbre não tem muito interesse em abrir impeachment. Isso aqui não surpreende nada. 0. Agora eu tenho uma coisa pra te surpreender.